Mas ainda não apareceu o da Vânia aqui. Não, porque ainda estou esperando. Ela falou que ia começar a gravar, então Isso, posso iniciar? já foi, pode. Então tá bom. Deu certo? Foi. Aí. Então legal. Então vamos lá. Se tiver alguma dúvida, pode intervir, porque eu não fico vendo vocês interagir, tá bom? Tá bom. Eu somente ouço. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Hoje, como nós conversamos, o tema é o uso responsável da internet. E, para começar, né, a gente sempre pensa, o que é a internet? Eu acho que é mais fácil a gente ir passando por conceitos e logo em seguida a gente vir com a parte prática. Internet, como diz aqui o texto, né, é a rede mundial e que tem o objetivo interligar computadores. Então, como eu estou numa cidade do interior agora, estou conversando com vocês que estão aí em São Paulo, na capital, e posso estar conversando também com pessoas do outro lado do mundo. Então, essa interligação, esse contato próximo, ele já vem de muitos anos atrás, né, aproximadamente a partir de 1990, que a internet ficou liberada para que todos tenham acesso, mas ela já existe há muito mais tempo. Inclusive, ela era uma forma de comunicação entre soldados em guerra, né, com o seu país. Os Estados Unidos, que foi o precursor, né, ele lançou a internet e disponibilizou para os soldados se comunicarem em muitos outros lugares do mundo. Então, dando uma resumida, é mais ou menos isso. Claro que ela veio cada vez se modernizando, e hoje a gente tem um acesso muito mais amplo do que tinha antigamente, né? E o que hoje nós podemos encontrar com mais facilidade na internet? Então, desde ações como feira de adoção, nós podemos encontrar jogos, músicas, né? A gente baixa os aplicativos no celular, ou mesmo no computador de música e fica ouvindo. A gente pode compartilhar fotos, a gente encontra muito material no YouTube, sejam aulas, sejam materiais para a gente acompanhar até mesmo as atividades de vocês. É difícil quem hoje em dia ainda não fez um trabalho e que precisou de material que tem disponível na internet. E, claro, né, o nosso queridinho WhatsApp, porque todo mundo hoje em dia praticamente utiliza o WhatsApp, tanto pela facilidade de mandar um material, facilidade de contato com as pessoas, até mesmo de fazer chamadas de vídeo. E agora, na pandemia, né, com todo esse problema que a gente está passando, ficou muito mais frequente essa forma de contato. E também, né, nós descobrimos alguns aplicativos que, pelo menos eu não tinha tanto contato, mas, claro, já sabia da existência, mas a gente não tinha tanta intimidade, como Moodle, Google Meet, Microsoft Teams, o Zoom, né, que é o que a gente está utilizando aqui. Então, a gente passou a aprender muito mais. E as mídias sociais, né, que a gente hoje em dia não chama mais de redes sociais, porque ela já é muito mais ampla do que somente interligar as pessoas que querem se falar, querem conversar. Então, hoje em dia, você pode, dentro do próprio Instagram, fazer publicidade, ter contato com as pessoas, vender produtos, servir como uma vitrine para a sua empresa, para a sua loja, né? Então, tudo isso ficou muito mais próximo. Tem vários aqui, eu coloquei alguns símbolos, mas alguns são os mais comuns hoje em dia utilizados, né? O Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. São os que nós enxergamos hoje como mais tem Pinterest, Vimeo, Dropbox, todos eles também são inseridos como mídias sociais. E, né, a gente falando um pouquinho de mídias, a gente vai falar de algumas aqui que são hoje muito importantes, né? O WhatsApp. O WhatsApp é um dos mais utilizados ultimamente. Claro que agora a gente já tem Telegram e outros também que têm a mesma função, mas o WhatsApp ainda continua como mais acessado. E é muito legal, é muito bacana a gente ter acesso ao conteúdo, né? Acho que por aula mesmo vocês devem compartilhar materiais, vocês fazem reuniões, mas tem que ter um pouco de cuidado, né? As vantagens que a gente sempre enxerga é essa interação, essa facilidade que quase todos os celulares hoje em dia têm acesso, então fica algo muito mais prático de você falar.
E por outro lado, vem algumas desvantagens, né? Às vezes os excessos do uso, porque tem tanta coisa bacana para a gente fazer, e às vezes a gente fica ali o tempo todo no WhatsApp, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com esse excesso de tempo nas redes sociais, nas mídias, né, no geral. E um outro cuidado que a gente também tem que tomar bastante, prestar bastante atenção dentro do WhatsApp, são as possibilidades de clonagem. Acho que vocês já devem ter visto alguns golpes que andam tendo por aí, de pessoas que acessam o WhatsApp de outras pessoas, né? E acabam pedindo dinheiro, outras mandam você para links que, na verdade, vão instalar um vírus, né? Ou no seu computador, porque também, assim como o WhatsApp tem a disponibilidade de você falar pelo próprio celular, também tem aplicativos que replicam, né, as informações no computador, aquele WhatsApp web. Então, tomem cuidado, né? Sempre deixe o celular, ou o seu, ou dos seus responsáveis, com aquela dupla verificação. Se você pesquisar na internet, tem alguns vídeos que ensinam passo a passo e fica muito mais seguro, você não corre esse tipo de risco. Então, nunca passe senha, nunca passe esses códigos que, às vezes, o próprio computador envia para você acessar. Então, tome muito cuidado com isso. E os grupos de WhatsApp, né? Eu confesso para vocês que eu participo bastante de grupos, saí de vários, estou precisando até fazer uma nova limpeza, mas eu adoro grupos, mas tem que ter um cuidado extremo com grupos. Por quê? A partir do momento que você está dentro do grupo, você também se torna responsável pelo conteúdo que está sendo passado por lá. Então, os grupos que vocês participam, não pode ter nenhum conteúdo ilegal. Por exemplo, incentivar a crimes, pedofilia, não pode ter nenhuma informação que seja privada, né? Por exemplo, compartilhamentos de dados pessoais de pessoas que não queiram que os dados delas sejam compartilhados. Então, tenham muito cuidado, porque a partir do momento que você está num grupo, você se torna responsável por aquilo. E quando você é administrador desse grupo, é muito pior. Aqui eu trouxe para vocês uma informação, um caso que teve, né, há um tempo atrás, não precisa nem ler a reportagem, mas assim, teve um jogo em que os amigos se comunicaram, né, para marcar, e sabe aqueles grupos que começa a entrar um, o outro divulga o link para o outro, e vai subindo, aumentando? E o que aconteceu? Virou meio que uma bagunça dentro do grupo e umas pessoas começaram a ofender uma moça. Essa moça foi retirada do grupo, após a saída dela, continuaram com essas ofensas, e o que aconteceu? Ela acabou, as pessoas que estavam lá dentro tiraram print do conteúdo, a administradora do grupo, inclusive, achou graça, né? Colocou emojis de riso de toda a bagunça que estava tendo. Enfim, ela acabou sendo condenada. A pessoa entrou com uma ação, ela acabou sendo condenada a pagar uma indenização para essa moça que tinha sido ofendida. Então, quer dizer, existe um artigo que fala sobre aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o que aconteceu? Ela foi negligente, ela não cuidou do bom andamento do grupo. Então, tenham muito cuidado com os grupos de WhatsApp. Um outro cuidado que a gente tem que ter são com os usos de emoji. Principalmente os adolescentes, às vezes tem mania, né, de mandar coisas assim um pouco, muito amor, muito carinho, tudo muito legal, mas tem que ter um pouco de cuidado. Eu tive uma situação, um caso que eu acompanhei, de uma menina que começou a conversar com uma pessoa, entrou nesses grupos aleatórios, começou a conversar com uma pessoa, e essa pessoa chamou ela no privado, começaram a ter algumas conversas um pouco mais íntimas, um pouco mais próximas, né? Nada assim, excesso, mais. Digamos que ela acabou se encantando por esse rapaz, e eles marcaram de se encontrar numa rodoviária. E ela pegou o ônibus escondido da mãe dela. Ela era menor, né? Acho que tinha 16 ou 17 anos.
E aquilo, aquele compartilhamento de foto, ela mandava foto dela, ele mandava foto dele, mas nunca abria a câmera. E, enfim, quando chegou em São Paulo, na rodoviária, quando eles se encontraram, era um homem muito mais velho, muito mais, assim, ela se assustou, porque tudo que ela imaginava de uma pessoa não era. A sorte é que uma amiga acabou falando para a mãe dela, disse, olha, tá acontecendo isso e isso, e eu tô com medo. E ela acabou pedindo para que parentes de São Paulo encontrassem a menina na rodoviária. E quando encontraram ela ali naquele meio tempo, ela já estava meio que se sentindo. E ele forçando, falando: não, eu sou mais velho, mas eu te amo, sabe? Aquela história toda. Então, tenham muito cuidado. A forma que vocês se comunicam, o quanto vocês se expõem, tudo isso é muito importante, muito sério. De repente, se essa menina não tivesse aí alguma situação, vai saber o que poderia ter acontecido com ela, né? Então, é muito sério isso. Vocês devem ter acompanhado também esses absurdos que houveram um tempo atrás, né? Como a boneca Momo, aquela quantidade de exigências que uma pessoa mandava para as crianças. E foi um caso muito sério também, essa divulgação dessas informações. Provavelmente algum adulto, alguma pessoa, algum adolescente criou essa história, né? Criou uma fábula, uma péssima, né? De muito mau gosto, uma mentira. E começou a aumentar esses conteúdos, vários compartilhamentos, várias crianças se sentiram pressionadas, que havia como se fosse uma coação, uma pressão, uma ameaça, né? Que se não fizessem as provas, iriam atrás da família, coisas assim. Mas, gente, é tudo mentira. Então, isso houve um tempo, já passou, mas é importante vocês saberem que pode vir aí outras fake news como essa, outros casos em que exijam coisas de vocês e que vão deixar vocês um pouco ressabiados, né, um pouco preocupados com isso, mas assim, esqueçam que é tudo mentira, tudo isso é falso e que as pessoas não devam seguir esse tipo de notícia. Quanto ao Instagram, acho que, não sei se alguns de vocês têm conta, né? Apesar deles recomendarem a partir dos 18 anos, é muito normal que adolescentes tenham contas, mas mesmo assim, sempre tem que ter um cuidado, né? O quanto de exposição, o quanto de pressão que há. A gente vê muitos casos, a gente até vai falar já sobre o cyberbullying, mas a gente vê muitos casos de pessoas que se sentem pressionadas a ter um padrão, tanto físico, emocional, e infelizmente o Instagram está muito ligado a isso. O Facebook também, mas hoje em dia o Instagram é muito mais. Então tenham cuidado, né? Cuidem, se preocupem com conteúdo, sejam pessoas bacanas, inteligentes por si e não por pressão de pessoas que querem ver conteúdo, né? Alguns crimes virtuais acontecem, né, como nós falamos no WhatsApp, então tenham muito cuidado, por quê? Porque qualquer envio de material que não seja dentro do padrão, isso pode causar problemas para vocês. Então, encaminhar vírus, encaminhar mensagens falsas, a gente também vai falar de fake news já, mas assim, entrar em sites que sejam proibidos. Vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, de Deep Web, algumas coisas do tipo assim, que são partes da internet mais profundas, mais delicadas de se mexer. Então, tenham muito cuidado, não façam acesso a essas áreas, porque, de repente, vocês podem estar sem querer. A gente nem quer fazer algo do tipo, mas sem querer acaba entrando e causando prejuízos, entendeu? E racismo, né? A gente vê muito falar sobre isso hoje em dia. Inclusive, tem casos, né? Eu vou mostrar um caso que aconteceu recentemente, coisa de um ano e pouquinho atrás, mas que deixou muitas pessoas preocupadas quanto ao excesso, né, de maldade nas postagens. E quem cuida desse tipo de... Oi? Uma pergunta, uma afirmativa que também, eu não sei se isso pode se chamar de racismo, mas esses dias teve um negócio lá
daquele homem que tava xingando o motoboy, né? Que ele tava com inveja. Ah, sim. Tipo, eu não sei Sim, se isso faz parte de exatamente. racismo, mas eu acho que tem um pouquinho a ver. Sim, sim, tem super a ver com racismo. Tanto que em alguns momentos ele fala quanto à cor dele, fala quanto à condição social dele, tudo isso tem sim a ver com racismo. É um caso muito pertinente, um caso super recente que aconteceu e que a gente acaba vendo com muita frequência, infelizmente ainda, né? Apesar do nosso país já ter evoluído bastante quanto a isso, mas ainda ocorrem bastante esse tipo de situações, né? O caso lá nos Estados Unidos também, do Floyd, né, daquele rapaz que acabou sendo morto pelos policiais que pisaram no pescoço dele, depois acabaram meio que enforcando ele. Então, quer dizer, são coisas assim que acabam se encaixando como racismo. E a divulgação dessas imagens na internet, por muitas vezes acabam, né, trazendo uma comoção, trazendo uma atenção especial, e elas acabam servindo como exemplo, né, para as pessoas entenderem que é um absurdo, né, ainda nos dias de hoje existir esse tipo de situação. Quem faz na internet o acompanhamento, quem faz toda a investigação é a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Então, o boletim de ocorrência, quando acontece algo do tipo, é feito na delegacia e é encaminhado para esse setor especial que vai fazer toda a análise. Então, tem vários especialistas lá dentro que podem fazer toda a investigação desse caso, né? E aqui, olha, aquela atriz, Thaís Araújo, sofreu em uma situação diversas ofensas, né? Falaram da cor da pele, de cabelo, digamos assim, são os chamados haters, né? Que são aqueles que odeiam tudo e querem entrar simplesmente para tumultuar, ofender, causar. A maioria dos perfis são falsos, mas mesmo assim, muitos casos eles foram identificados e as pessoas foi feito um boletim de ocorrência, essas pessoas hoje estão respondendo criminalmente. E um caso também que aconteceu há um tempo atrás, não sei se vocês veem a novela, né? A novela da noite, que passa não sei se é mais 9, 8, 10, quase esses horários. Mas tem aquela atriz, a Carolina Dickmann, que ela é não lembro o nome dela agora na novela. Não lembro. Mas enfim, ela teve uma vez, ela levou o celular dela. Teodora, isso mesmo, a Teodora. René noveleiro isso. Demais. Nem sei. É louco. Da Globo nem assisto. René entende muito. Tamo junto. Globo nem Pois sei. é. Eu assisto um pouco, eu confesso para vocês que eu gosto de ver um pouco, porque às vezes é um horário que eu tô jantando, então estamos todos em casa, então às vezes a gente assiste, mas também não é sempre não. Essa atriz, ela levou o celular dela para arrumar e ela tinha dentro do celular fotos particulares. Não eram fotos nuas, nada, mas eram fotos dela, fotos íntimas, que era da família em si. E essas fotos, quando essa pessoa foi arrumar o celular dela, ele baixou e divulgou algumas delas. E ela, quando soube que as fotos tinham viralizado, tinham entrado em várias pessoas tinham acesso a essas fotos, ela se sentiu incomodada com isso e na época lá de 2012 a 2013, que foi quando ocorreu, ela foi atrás dos direitos dela, ela entendeu que ela estava sendo injustiçada e pediu para que a justiça desse um apoio para ela. E foi quando existiu uma lei que trata dos crimes, né, e principalmente da divulgação de fotos de uma forma um pouco mais aprofundada. Porque antes nada mais existia que é um dano moral, um dano material, se prejudicou ela em perdeu algum contrato, é um dano material. Se ela se sentir ofendida, vai para o dano moral. Então, eles entenderam que era algo mais grave, então eles aprofundaram a lei e fizeram uma lei que foi chamada Lei Carolina Dickmann. Então, todos os crimes, né, tanto parte de fraude, divulgação de fotos e outros,
hoje se encaixam dentro dessa lei, tá? E agora, né, vou falar do queridinho de vocês, né? Acho que é difícil quem hoje em dia não gosta de jogos digitais. Ô, Vânia. Oi, vai cair? Ó, isso, falta um minutinho praticamente. Você quer dar início já com esse tema já no próximo? O que você acha? Eu acho que é melhor então, né? Pode ser? Aí já vai direto, Porque também né? é rapidinho, então, pessoal, eu já tô caminhando do meio para o final. Cadê o Fortnite? Entendi. Então, isso. Ó, vamos fazer o seguinte, então eu vou derrubar. Então eu vou cancelar aí, aqui e vamos para a próxima. Tá. Isso, tá bom? Aí a gente já vai... Perfeito, já sem problemas. Tá ótimo. Tá bom? Já vou voltar. Tá ok. Aí, porque senão depois tem que parar no meio, né? Que é pago depois de 40 É minutos. ruim, né? Faz do Google Meets a próxima vez. Não, mas no Google para, né? Meet você tem que pagar também. Meninas, mas no End Zoom, Meet? se você pagar, acho que tem